Hoje é dia de despedida, meus caros amigos. Eu empurrei até onde eu pude, mas chegou o momento de eu me desligar aqui do meu grande amigo, do meu Nissan Sentra. Estou gravando este vídeo numa terça-feira, dia 26 de julho de 2022. Agora são 7 horas, 15 para as 8. E em poucas horas o comprador chega aqui, né? O DUT já está preenchido, assinado, reconhecido, ele já pagou o carro. Daqui a pouco ele chega aqui para vir buscar este carro que já não é mais meu. Só está aqui comigo, mas já não é mais meu, o Centrão. Esse é um vídeo então de despedida. Vou contar uma breve história desta trajetória dos 7 anos que o Sentra ficou comigo. E quem ficar até o final será premiado com uma sessão de fotos que eu fiz deste carro nos mesmos ângulos do carro conceito, que é o Nissan Azeel, acho que é assim que fala, o carro conceito que deu origem aqui ao Sentra B16. Então fica até o final do vídeo para ver essa sessão de fotos e eu também vou revelar quanto que eu gastei de combustível nesses 7 meses. Eu tenho tudo marcado, quanto eu gastei de combustível, quanto me custou por quilômetro rodado e a média do consumo geral desses 7 anos. Interessante, hein? Fica aí até o final para você saber quanto que eu gastei com esse Centrão. Então vamos lá para a história. Essa história começou em 2015, que foi um ano muito importante aqui para o meu negócio, mas muito importante, foi o divisor de águas. Antes de 2015 eu era uma coisa, eu era ali o Carros do Portuga. Em 2015 eu mudei o nome para Caçador de Carros, as coisas começaram a rodar um pouquinho mais e ainda no primeiro semestre, uma participação que eu fiz no programa Auto Esporte da Rede Globo acabou impulsionando bastante aqui o negócio, me ajudou bastante. Mas naquele primeiro semestre eu estava quebrado, bem quebrado. Tanto que eu comecei o ano com um Civic 2004, que vocês que são seguidores das antigas sabem qual que eu estou falando, né? É o primeiro vídeo do canal. E eu estava ali quebradaço, vendi o carro para poder pagar dívidas, pagar o apartamento, enfim. Fiquei ali um tempinho com uma perua Corsa que era do meu sogro, que ele deu para minha esposa. E vendemos essa perua para comprar o Nissan Máxima que vocês conhecem. Até ali eu estava quebrado, mas foi eu comprar o Máxima, dias depois foi para o ar a matéria ali do Auto Esporte e as coisas mudaram. Bom, o Máxima passou a ser o nosso único carro e eu fiquei batendo ele para cima e para baixo, indo para tudo quanto é lugar. Ele deu conta do recado, mas ele dava alguns sinais de que não tinha sido feito para aquilo, né? Já era um carro de 20 anos naquela ocasião, né? O Máximo é 95, 2015 tinha 20 anos. Ele já tinha ali algumas coisinhas que deixavam claro que ele ia abrir o bico. Então eu fiquei com o Máxima, trabalhando com o Máxima, ali por uns 3, 4 meses. Olha, passa muito avião aqui, vocês sabem, né? Às vezes dá para parar, mas eu não vou parar todas as horas não. Tem 40 anos que eu escuto avião aqui. Eu sou guarulhense, então vocês vão aguentar um pouquinho. Então o Máximo ficou ali. Ele entrou ali, foi em junho, né? Então ficou julho, agosto, setembro. Foram 3 meses. 3 meses usando o Máxima todos os dias, indo para tudo quanto é lado de São Paulo para avaliar carro, para procurar carro. Em setembro que entrou aqui o Sentra, né? O Marcelo, que é o ex-proprietário deste carro, através de um cartãozinho que eu deixei na cafeteria de um grande amigo, lá no bairro da Saúde, ele me conheceu por esse cartãozinho e me chamou, primeiro para vender o Corolla que ele tinha. Ele tinha um Corolla e ia pegar esse carro aqui do cunhado. Isso foi em julho. Presta atenção, hein? Em julho. Eu já estava com Máxima e tal, as coisas já estavam acontecendo, mas em julho. Vendemos o Corolla rapidinho, era aqueles Corollas quadradinhos, aqueles primeiros nacionais. Vendemos rapidinho e aí ele pegou esse carro que era do cunhado. Primeiro dono, que foi o cunhado dele.
Em setembro ele me chamou para vender o carro. Eu falei, mas o que aconteceu? Você ficou 2 meses só com o Sentra e já quer vender? Ele não gostou do carro. Ele não gostou. Tá bom. Meio a contragosto, porque, puxa vida, era um Sentra 2008, ali em 2015, que tinha quase 140 mil quilômetros. Né? Ele tinha uma média de quase 20 mil por ano. Estava bem rodado. Falei, puxa, vai ser difícil de vender esse carro. Fui buscar esse carro no bairro da Saúde, vim com ele aqui para Guarulhos. Eu estava com um grande amigo junto comigo, que é o Eduardo. E a gente até brincou, né? A gente falou, nossa, esses pneus aqui devem estar calibrados aqui com 50 libras. Porque a gente percebeu que o carro era bem duro, né? Bem firme. Né? Mal sabia eu que era a característica do carro mesmo. Convivi esses 7 anos com esse carro e essa suspensão firme, dura. É a principal crítica que eu tenho desse carro, né? Bom, eu vim com esse carro de lá pra cá e eu falando, apesar da suspensão, eu falando, nossa, mas esse carro tá muito bom de andar, muito gostoso, né? Eu acho que vou fazer uma proposta para ele. Se ele aceitar, eu fico com o carro. Eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, ela ficou super animada, porque ela também já não confiava no Máxima, né? Vocês sabem como é, né? Até hoje ela não curte muito o Máxima. E mandei a proposta, o Marcelo topou, aceitou. Foi, pronto, o carro é meu. Só que tinha um detalhe. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Como eu disse, eu comecei o ano quebrado. Ali, por volta de junho, veio a matéria, as coisas começaram a rodar, mas em 3 meses eu não tinha arrumado minha vida. Em 3 meses eu ainda estava ali me endireitando, né? E só que eu tinha confiança de que eu ia conseguir, que eu estava conseguindo ganhar dinheiro, então eu tinha confiança e eu me animei a financiar esse carro, né? Mas eu não tinha dinheiro nem para entrada, foi um financiamento sem entrada. Cheguei lá no banco, fiz aquela jogadinha de valor, né? Passei o máximo que o carro poderia valer lá para eles, não lembro quanto, né? Um pouco acima da tabela, eu paguei abaixo da tabela, mas falei, estou pagando acima, que é como se eu estivesse dando a entrada lá pro Marcelo. E aí o restante eu fiz, aí parcelei, não me lembro o valor da parcela, mas devia ser alguma coisa entre 800 e pouco, 900 reais, em 4 anos. Fiquei 4 anos pagando esse carro e olha, paguei tranquilamente, porque eu paguei com o meu trabalho, né? As coisas estavam acontecendo, estavam rolando, estavam dando certo e eu paguei esse carro com o meu trabalho. Cada vez que eu saía para a rua com esse carro, ele é gastão. Vocês vão ver, não é tão gastão assim não. Talvez para usar no dia a dia nem seja o carro mais racional, né? Mas cada vez que eu saía com esse carro para a rua, eu estava trabalhando, eu estava ganhando dinheiro, então não era um grande problema, né? E foi isso, deu muito certo nessa parceria de 7 anos aqui, minha com o Sentra, deu muito certo. Na verdade, nós rodamos muito, né, meu caro amigo, nós rodamos muito nos primeiros anos, ali 2015, 2016, 2017, 2018, até 2018, sei lá, metade de 19, a gente rodava bastante, rodamos bastante. Mas aí as coisas, eu passei a ter equipe, né? Outras pessoas avaliando o carro. Entrou o Civic da minha esposa no final de 2019, então teve mais um carro aqui na garagem para dividir os quilômetros rodados, né? E aí ele ficou meio que, não de escanteio, né? Ele sempre sempre usamos, não teve um mês sequer que ele ficou parado, ficou encostado, nada disso, mas rodando menos, né? Rodando menos. Então entrou o Civic, já tinha o Máxima, aí entra o Escort, e aí no começo do ano, vocês estão acompanhando, entrou o Azira, que está ali, vocês não estão vendo, né, mas entrou o Azira. E eu falei, né, para comprar o Azira, eu falei aqui em casa, vamos vender o Civic e o Sentra para comprar o Azira, né? Preparei o Civic para venda, fiz o anúncio, vendi no mesmo dia. Preparei o Sentra para venda, não fiz o anúncio. Porque aí fiquei com muita dó. E fui empurrando. Né? Foi em março que eu comprei o Azira, então estamos aí, março, abril, maio, junho, julho. Tem 4 meses que eu estou empurrando. Mas vai falar, poxa, não faz mais sentido. Nesses 4 meses, rodamos 1.500 quilômetros. Pouco, né? Pouco, mas rodamos. E é isso, chegou ao fim. O comprador é o Fábio, que é um seguidor das antigas. Eu
já procurei carro para ele. Em 2015, olha só, quando ele veio ver o carro aqui no sábado, ele estava me contando que a primeira vez que eu fui lá na casa dele, eu estava com o Máxima, que foi para entregar o carro para ele, né? Para entregar. Bom, se eu estava com o Máxima, eu não fui entregar. Não me lembro, mas ele falou, eu estava com o Máxima. E aí, quando eu fui vender o carro que eu comprei para ele, sei lá, 1 ano e meio depois, aí eu já estava com esse. Então ele conheceu esse também, né? Então é um cliente das antigas, é um cliente lá de 2015, da mesma época do Centrão aqui. O carro, ele tá muito bonito, de verdade. Ele teve um serviço de estética automotiva há mais de 1 ano lá com o Tarcísio, que deu uma... Nossa senhora, olha essa lataria, né? E eu estou entregando o carro perfeito. O comprador, o Fábio, não vai precisar fazer absolutamente nada, a não ser colocar combustível, só isso, né? Até a lâmpada, né, eu estou com as 2 lâmpadas do farol queimadas, falei para ele, eu vou comprar, e comprei hoje. Mas não troquei. A hora que ele chegar aqui a gente troca, porque ele tá indo embora, tá indo para casa dele à noite, né? Vamos ter que trocar. Mas comprei, fui lá na Autopeças, paguei aí R$200, R$100, R$90 cada lâmpada, né? É uma lâmpada H13, não é tão comum. Enfim, essa é a história. O carro nunca me deixou na mão, nunca. Ele não sabe o que é subir num guincho, pelo menos comigo, nunca subiu num guincho. A única vez que eu acionei o seguro dele foi para trocar a bateria, que eu estava em Atibaia, acabou a bateria lá, chamei o seguro e levaram lá para trocar a bateria. Foi a única vez. Não acionei o seguro para mais nada. Carro incrível, só manutenção preventiva. Eu sei que ele não é o queridinho do mercado, mas aí paciência, porque eu soube aproveitar ele muito bem. Tive 2 Civics, tá? Eu não vou fazer agora nenhuma propaganda, tá? Mas eu tive 2 Civics. Eu tive lá o 2004, que eu fiquei 5 anos, e tive esse 2011 da minha esposa, que eu fiquei 2 anos. Na boa, o Sentra, na minha modesta opinião, é melhor do que o Civic. Tanto lá o 2004, que é a 7ª geração, como o 2011, que é a 8ª geração. Estou sendo sincero. Até para a pessoa que comprou o Civic, eu falei isso. Falei, cara, eu prefiro o Sentra. Mas o mercado é mercado, né? O valor do Civic era um, o valor do Sentra é outro. O mercado é mercado e eu não tenho como mudar isso daí. O mercado é soberano. Bom, vamos lá, vamos revelar aqui agora, vou revelar para vocês agora quanto que eu gastei com esse carro nesses 7 anos, né? Eu sou meio maluco por isso, desde do meu primeiro carro, eu sempre anotei os tanques, né? os reabastecimentos, sempre anotei. Então eu tenho aqui, eu fiz a planilha lá tal, e hoje eu só fiz aqui os cálculos, né? Eu gastei com esse carro 37 mil, vou falar números aproximados, tá? R$37.200 nesses 7 anos, e eu rodei 86.600 quilômetros, quase 90 mil quilômetros, tá? Foram 9.827 litros de gasolina. Esse carro, ele é monocombustível, somente gasolina, tá? Então, deu um custo aí médio de 43 centavos por quilômetro rodado, tá? O custo médio do litro do combustível nesses 7 anos, aqui deu 3,80, tá? Mas é óbvio que hoje é muito mais caro do que isso. Estou falando a média. Como eu rodei muito mais com este carro, como eu disse, nos primeiros anos, né? Esses últimos anos, quando o combustível subiu muito, né? Eu rodei menos, então esse custo médio tende a ser bem mais baixo do que o que vale hoje, vocês estão entendendo, né? Tá. E vamos lá pro que é o mais interessante, que é a média. Esse carro fez 8,8 quilômetros por litro nestes 7 anos, de média. Então eu fiz aqui o quanto eu rodei, dividido pelos litros que entraram no carro, e deu isso aí, 8,8
8,8 é 9, né? Vamos falar 9? 9 km por litro de média. Galera, o meu uso é muito mais urbano, muito mais. Sempre foi, tá? Muito mais urbano. Fiz viagens com esse carro, fui 3 vezes para o Rio de Janeiro, fui para o interior, tudo a trabalho, né? E claro, viagens com a família também. Mas na grande maioria das vezes foi ciclo urbano. Não dá para eu saber qual foi o percentual, tal, estamos falando de média, mas eu considero um número bem aceitável para um carro 2.0 que pesa, sei lá, 1.300, 1.400 quilos por aí, 140 cavalos, 142 cavalos e transmissão automática com conversor de torque, né, que faz gastar mais combustível. Então, na minha visão, é um número muito, muito bom, que eu sei que eu não vou conseguir com a Azira, jamais, tá? E tudo isso faz eu dizer com toda certeza que este aqui foi o melhor carro que eu tive. O melhor carro que eu tive. O Azira é melhor do que ele? É claro que é, né? É outro carro, mais novo, muito mais luxuoso, muito mais motor. É claro que é. Mas ele precisa comer muito arroz com feijão para chegar no que esse aqui entregou para mim. O Azira tem só 4 meses, né? Vamos ver se em 7 anos, se é que eu vou ficar 7 anos com ele, ele vai me entregar toda essa satisfação que o Sentra entregou para mim. Veremos. Então, este aqui, hoje eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que foi o melhor carro que eu tive. Nos meus 21 anos de carta, 21 anos que eu sou dono de carro, desde 2001 que eu tenho carro. É curioso que o pessoal critica o consumo do Sentra, né? Eu estou dando fatos aqui, eu não estou falando de achismo. Esse é um número, é um fato, tá? Esses 8,8, praticamente 9, é um fato. Mas a galera critica muito. Será que não é o modo de condução de cada um? Será que não é isso? Né? Porque eu soube conduzir esse carro muito bem. Ele tem muito torque em baixa, né? São 20 kgfm de torque em 4.000 RPM, mas 90% já está disponível ali nos 2.800, né? Então é um carro que tem bastante força em baixa, por ter o comando de válvulas variável na admissão, ele tem bastante força em baixa e o câmbio CVT também ajuda muito. O que eu quero dizer é que na prática é um carro que eu sempre andei só na casquinha, né? Eu não precisava dar muita carga no acelerador, é só na casquinha. E eu não estou dizendo que eu andava como uma lesma no trânsito, longe disso, tá? Eu não sou nenhum pé de chumbo, mas também não sou nenhuma lesma. Eu simplesmente ando como uma pessoa normal, respeitando limites de quilometragem. Na estrada eu sempre fui de ficar ali no limite daqui da via. Se é 110 eu ficava no 110, se é 120 eu ficava no 120. E raras as vezes, né? Foram poucas as vezes que eu passei um pouquinho, né? Cheguei a 140, cheguei a 160, sei lá quanto que eu dei de máxima nesse carro, sei lá, não sei, não me lembro, mas foram poucas as vezes que eu acelerei mais, de pegar uma estrada linha reta. Não sou disso, tá? É isso aí. Então, história contada. História contada, números revelados. Então agora eu vou deixar aí no final do vídeo as fotos que ficaram bem bacanas aí para vocês compararem este Nissan Sentra com o Nissan Azil, carro conceito que deu origem a essa bem-sucedida geração, 6ª geração do sedã médio da Nissan. É isso. Quero agradecer vocês e agradecer você, meu caro, meu grande amigo. É duro, né? Essas despedidas não são fáceis. Mas é isso aí. Chegou a hora. Valeu!